Olá, mamãe! Então hoje nós estamos no nosso segundo vídeo da websérie Marcos de Desenvolvimento. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Toda quarta-feira nós temos vídeo novo no canal. Marcos de desenvolvimento por idade. Qual é o marco de desenvolvimento de um bebê de 30 dias? Ele já sustenta a sua cabecinha, né? Se você coloca ele de bruço, ele já faz força para levantar e já sustenta por alguns minutos a cabecinha. Ele já acompanha o som de ruídos, né? Com os olhinhos, ele já acompanha alguns ruídos, ele ainda não enxerga muito bem, mas ele já fita o rosto dos pais. Ele se assusta com barulhos sonoros. Esses são os marcos de desenvolvimento dos 30 dias e tem outros, tá? Nós teremos no nosso Instagram uma tabelinha com os marcos de desenvolvimento. Então, quando você terminar de assistir esse vídeo, dê uma chegadinha lá que você vai ter todos os marcos lá. Aos 2 meses de idade, a grande maioria dos bebês conseguem segurar a cabecinha por um tempo maior, ele já segue objetos menores e ele já reage a sons e começa a emitir sons de vogais. Ele já começa a murmurar, a fazer aqueles burburinhos de bebê que a gente chama, né? Então, isto é um importante marco de desenvolvimento dos 2 meses. Observe se o seu bebê está fazendo. Então, uns falam angu, outros é mumu, outros ingu, mas ele já começa a vocalizar, ele começa a emitir sons. Isto é um marco de desenvolvimento dos 2 meses. Aos 3 meses, o bebê já começa a sorrir, ou ele já começou a sorrir aos 2, mas aos 3 meses esse sorriso fica muito mais endereçado. Ele olha para o seu rosto, sorri e até gargalha. Nesse momento a expressão oral dele está muito maior, ele emite muito mais sons. Ele já reconhece o rosto dos pais, então o papai fala, ele já olha direto no rosto do papai, a mamãe fala, ele já olha direto no rosto da mamãe. Isso mostra que ele já reconhece o rosto dos pais. E ele já começa nesse momento a realizar, então, uma flexão dos bracinhos quando deitado de bruço. Então você coloca este bebê de bruço, ele já levanta o tórax, ele já vira a cabecinha já apoiado nos bracinhos, tá certo? Aos 4 meses, este bebê já começa a ter uma movimentação maior e ao final dos 4 meses, alguns já estão até rolando, já estão fazendo o movimento de rolar. Nem sempre ele consegue desvirar, mas ele já rola. E aos 5 meses ele vai completar este movimento já voltando para a posição inicial. Muitas vezes nós precisamos ajudá-los no tapete da casa, no chão, numa superfície mais reta, que não seja fofa, que ele vire e desvire. Ele tem que desenvolver algumas habilidades como tirar o bracinho de baixo, e isso demora um pouquinho até ele aprender. Ele já começa a se virar no berço à noite para dormir, ele já vira, depois ele aprende a desvirar, ele já desvira. Um dos mais importantes marcos de desenvolvimento dos 4 meses é o virar e desvirar, né? A partir desse momento ele já firma muito bem as perninhas, ele já tem aquela coisa de querer subir em você, né? Esse reflexo de marcha aí, ele já começa a querer subir. Aos 5 meses ele começa a fazer força para sentar, então você já pode, desde que ele esteja calçado, né, com almofadas, com as costinhas, o carrinho já pode estar bem em pé e ele já pode começar então a sentar, ensaiar para sentar. Alguns já sentam com 5 meses, outros com 6 meses. Se o seu bebê chegou aos 6 meses, chegou aos 7 meses e não senta, é a hora que você tem que se preocupar com este marco de desenvolvimento, porque você sabe que é um marco que começa a acontecer aos 5 meses, mas aos 6 meses já é possível que ele esteja sentando, se ele ainda não sentou aos 5 meses. Aos 7 meses, este bebê já está engatinhando, mas para engatinhar, primeiro ele precisa sentar. Então é neste momento que a gente precisa estar atento e ver se esses marcos não estão sendo efetuados, se eles não estão acontecendo, e aí nós temos que avaliar o porquê e estimular esse bebê e saber que neste momento ele já tem que estar fazendo determinada coisa, né? Determinada ação. Então são as janelas de aprendizagem, tá certo? Então, aos 7 meses,
a gente disse, né, que o bebê já tem que estar sentando. E ele já começa a puxar objetos, né? Ele vai buscar objetos para trazer na sua direção. Então é importante que isso seja oferecido a ele, objetos na frente dele, que ele se dobre por cima da perninha, em geral ele abre as perninhas e se dobra. Isto já é uma preparação para engatinhar. E aí você já começa a perceber que ele já tem uma vocalização própria, ele já começa a falar a sua linguagem, que a gente chama de a linguagem dos bebês, né? Ele emite sons às vezes muito engraçadinhos, né? Então, esses são os marcos de 7 meses. Este bebê, se ele mama mamadeira, ele já tem possibilidade de estar segurando a sua mamadeira, porque você já pode ensinar desde os 5 meses de idade. Aos 7 meses, ele já pega a chupeta dele sozinho, caso ele chupe chupeta. Aos 8 meses, dentre todas as habilidades que ele já tem possibilidade de fazer, ele já começa a dizer papá e mamã. Ele já identifica e já começa a fazer, a emitir essas sílabas. Se o seu não emite com 8 meses, não se desespere, vá repetindo, vá falando com ele, até os 9 meses ele vai estar fazendo, tá bom? Aos 8 meses ele já pode pegar o copinho de água dele para tomar, então para isso é preciso que você deixe esse copinho próximo dele enquanto ele está brincando, né? Ele já tem movimento de pinça nesta idade, ele já pega a comidinha, né? Ele já faz esse movimento fino, esse movimento motor fino de pinça. Então é importante expor esse bebê a situações onde ele possa treinar este movimento de pinça. Ele já começa a bater um objeto no outro para fazer barulho. Você dá 2 objetos para ele, imediatamente ele vai bater um no outro para ver qual é o som daquele objeto. Todos os objetos que você der, normalmente ele vai bater um no outro. Ele vai estar naquela fase que ele joga tudo no chão. Tudo ele joga no chão, porque ele descobre que ele pode ter essa interação com os objetos. Quando este objeto cai no chão, este objeto faz barulho. Então, tudo que você der para ele, ele vai jogar. Em geral, ele já está se levantando nos móveis, já está trocando alguns passinhos, segurando nos móveis. É importante que você não bloqueie este aprendizado dele. Muitas vezes a gente, por medo, né, que este bebê caia, isso ou aquilo, a gente limita esse desenvolvimento dele. Hoje é muito comum a gente tentar manter os bebês em cima de um tapete de EVA de 2 metros quadrados. Não limite o desenvolvimento dele, não limite essas experiências, não limite este aprendizado. Aos 9 meses e aos 10 meses, estes marcos de desenvolvimento são muito parecidos com o de 8 meses, mas são mais elaborados. Por exemplo, ele começa a pegar objetos, colocar um dentro do outro e tirar. Ele começa a pegar o azul e colocar naqueles brinquedos, né, no mesmo buraquinho do azul. Ele põe um copo dentro do outro e ele já começa, aos 10 meses então, ele começa a se soltar e ficar em pezinho, em algum momento já sem estar se segurando, já é a preparação do equilíbrio para que ele comece a andar. Alguns bebês andam com 9 meses, né? Foi o caso do meu filho que andou com 9 meses e 20 dias. Mas não é comum a todos, não, andar vai até 1 ano, 1 ano e 2 meses. Então não precisa se preocupar. Aos 10 meses, então, ele já começa, quando você pega a bolsa ou quando você pega ele no colo para ir embora da casa da vovó, ele já dá tchau, ele já tem a noção que o tchau é para se despedir. Então daí em diante os marcos são muito parecidos: bater objetos, jogar, ficar em pé, engatinhar, segurar nos móveis, gostar de brincar com os potes da cozinha. São marcos bem parecidos nesta faixa etária. Aos 11, 12 meses de idade, também os marcos são bem próximos uns dos outros, né? Este bebê, então, já entende alguns comandos, ele já imita as pessoas, né? Você pergunta para ele como é que o vovô tosse, ele imita, né? Como que a vovó bate o avental, ele imita com a camisetinha dele, já entende o seu comando, já entende uma bronquinha, já sabe o que pode e o que não pode, já tem noção do não. Desde os 7, 8 meses de idade você já pode ir dando essa noção do que é não e do que é sim, né? Pela sua expressão de rosto, pela palavra não, pela entonação da sua voz. Então, quando chega a 11, 12 meses, ele já tem essa noção. E ele começa já, então, a dar os seus primeiros passinhos, falar algumas palavras curtas, né? Ou até tentar fazer uma frase. Isso é menos comum, mas eles fazem. A minha filha, por exemplo, no dia do primeiro aniversário dela, eu coloquei um vestidinho novo, um sapatinho novo, e ela disse pro pai dela: "Vestido novo meu". Nunca mais ela repetiu naquela fase uma frase tão completa, depois demorou para ela repetir, mas nesse dia, acho que por conta do estímulo, por conta da alegria que ela estava, ela disse: "Vestido novo meu". Algumas crianças têm, né, um desenvolvimento mais precoce, mas de qualquer forma,
todos estão dentro desta janela de aprendizado. O que não pode é uma criança chegar aos 9 meses sem estar apresentando os marcos de desenvolvimento dos 6 meses. E hoje isso tem sido comum, as crianças demorarem, às vezes, né, para apresentar esses marcos por conta do ritmo de vida, do estilo de vida, vida fechada dentro de apartamento, vidas fechadas em cima de um tapete de 2 metros, né, de EVA, aquilo que eu me debato muito contra isso. Deixe a sua criança conhecer a casa, deixe ele engatinhar pela casa, deixe ele tentar se levantar numa cadeira. Tudo isso é estímulo para que ele atinja os marcos de desenvolvimento dele. No próximo episódio, então, você vai saber o que você precisa fazer e o que você não deve fazer para estimular o seu bebê, caso ele precise de alguma ajuda para atingir os marcos de desenvolvimento. Um grande beijo e até lá!